Obrigada, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Vamos bater esse papo aí do diagnóstico à remissão. Cheguei. Chegou. E aí? A gente estava batendo um papo aqui antes, vou convidar a Geisa também, do Explosão de Vazio Borderline. Então, hoje a gente vai falar sobre o momento do diagnóstico até o momento da remissão e vai fazer o pré-lançamento aí do nosso e-book, que eu estou fazendo em parceria com a Maria Arantes do Hiperfocando. Esse e-book, ele é um projeto que já estava no papel, no computador, na tela do computador, que é o papel, né? Há muito tempo, só que é interessante também abordar isso. A gente vai falar aqui sobre esse processo de confecção de um e-book. Como um border tem dificuldade de finalizar as coisas, né? A gente nunca acha que está completo o suficiente, a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, que tem sempre alguma coisa a melhorar, né? Então, isso é bacana também de vocês entenderem que pra gente, quando a gente tá aqui com vocês aqui na live e tal, né, falando da gente, da nossa vida, da nossa experiência, geram muitos sentimentos aqui para estar aqui, né? Eu vou ouvir um pouquinho da Geisa também. Bem-vinda, Geisa, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. E essa coisa também, né, da ansiedade que a gente fica, né, para entrar numa live, né, para se apresentar, para falar da gente, para falar da nossa história, para escrever um livro, né, tem todo um processo aí emocional envolvido também. E eu vou deixar você, Maria, primeiro se apresentar, depois a Geisa se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala um pouquinho da história, da vida, de como que vocês receberam o diagnóstico. Vamos voltar lá atrás. E depois que elas terminarem, eu falo um pouquinho de como que eu recebi essa notícia, né, do transtorno de personalidade borderline na minha vida. Agora vamos ouvir um pouquinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E obrigada por estarem aqui. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Eu sou Maria Helena. Nas redes sociais está como Maria Arantes. Sou criadora da página do Hiperfocando. Recentemente, né, recém-formada em psicanálise clínica. E eu sou border já faz quase 10 anos. De uns 10 anos agora. Na verdade, ano que vem, mas vamos colocar assim. E desde quando eu recebi esse diagnóstico, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa aconteceu, musical. Eu melhorei muito e cada vez mais eu tenho melhorado mais com o autoconhecimento e a procura de me entender mais, né? Que isso faz parte da terapia, né? Não só do border, mas sim qualquer terapia. Quanto mais a gente se conhece, melhor para nossa remissão, para nossa cura, para a gente ficar benzinho da cabeça. Eu sou Geisa, né? Borderline, criadora da página Explosão Vazio de @borderline. Eu tô realmente muito nervosa, gente. Eu já tive dor de cabeça, já tomei dipirona, já tomei café, já tomei água. E assim, eu vou dizer para vocês, eu tô no início do tratamento, eu acabei de descobrir e tem sido muito sofrido para mim. E eu tô tendo crise todos os dias, eu tô tendo surtos psicóticos e eu chego a pensar que eu tô louca. Que não é normal, isso é esquizofrenia. Discuti com a médica hoje e falei para ela, isso não é normal, isso é esquizofrenia, porque eu tô louca, não é normal. Eu não me lembro das coisas que eu faço, nos surtos psicóticos que eu tenho. Já fiz coisas terríveis, tipo, eu já cheguei a fazer exames em hospital, de médico vir me dar receita e eu não saber, tipo, eu falar, doutor, esse exame não é meu, eu não fiz exame. Isso aqui, essa receita não é minha. Eu quebrei porta de enfermaria. Quando eu saí, eu tinha colocado os profissionais da área da saúde em risco. Eu falei, gente, eu jamais faria isso, eu não sou assim. O que é isso? Eles estão mentindo. Tipo, eles estão mentindo. E, nossa, tem sido terrível. Sem contar a parte de eu me aceitar, eu me entender. Tipo, eu fico me perguntando, quem sou eu? Eu não sei mais quem eu sou. Na verdade, eu nunca soube. Eu descobri que eu nunca soube. E se tá difícil para mim, vocês imaginem para minha família, que são meus filhos. Eles não estão aceitando. E eles não querem me ver chorando todo dia, o dia inteiro, mas é o que acontece. E hoje eu tive um psicótico de limpeza de faxina. Eu já vi uma das meninas postando, falando, né, tipo, mas eu colocava tanta força, eu faxinei a cozinha da minha casa, eu colocava tanta força.
que eu precisava fazer aquilo, eu precisava colocar para fora, porque eu sentia que se juntasse vários homens, tentasse me segurar, eu não conseguiria. Ninguém conseguiria me segurar. Conseguiria me impedir de fazer o que eu queria fazer aquela hora. Vem assim no súbito, fala assim, tomei remédio, já fiz uso de medicação, tipo, que eles chamam de ideacida. E eu não quero isso, eu não quero, mas vem isso na hora e eu faço. E eu não sei como lidar com isso. E a gente sabe que é só terapia. E tá no início, e tá difícil. E eu acabei criando essa página, assisti um monte de coisa, fiquei neurótica total. Assisti um monte de coisa, aprendi bastante coisa, ainda tenho muita dúvida também, só que dei um tempo, porque eu vi que estava me fazendo mal. Já cheguei a ser internada da clínica psiquiátrica. Já, tipo, eu tive diagnóstico mês passado, mês atrasado. Com 2 a 3 dias que a doutora me falou, eu já criei a página no Instagram. E já comecei a falar, já comecei a colocar pra fora. O povo, você tá se expondo? Eu falei, dane-se. Eu me preocupei com o que todo mundo pensa a vida toda. Eu só quero ser eu agora. Eu só quero ser eu mesma agora. Eu vou buscar o meu eu vou descobrir quem eu sou, o que eu quero. E vai ser agora, vai ser hoje. Vou passar pra vocês aqui, que eu acho que eu já falei demais, né? Falou coisas muito profundas, inclusive, né? Questões que mexem muito com a gente. Parabéns por falar sobre isso. Eu acho assim que antes do diagnóstico eu achava que eu sabia quem eu era. Depois do diagnóstico eu comecei a duvidar de tudo que eu achava que eu era. E parece que o diagnóstico no início dá uma impulsionada em a gente colocar essa raiva, essa expressão para fora, né? Agora eu tenho algo que comprova aqui que eu meio que posso explodir, sabe? É isso, eu tenho isso aqui, então é isso aqui, eu sou isso aqui. Só que eu acho, assim, que o maior perigo, de verdade, agora eu vou falar uma coisa que é um conselho, sigam quem quiser. Mas eu acho que o pior que um border pode fazer é se rotular, se limitar ao diagnóstico e fazer com que isso seja a sua identidade, sabe? Ser borderline não é a nossa identidade. É como se um diabético fosse resolver só ser diabético e anular todas as outras coisas que ele é, né? Ninguém é só uma coisa, né? A gente é isso e aquilo outro e mais e mais e mais e coisas que a gente ainda nem tem noção que vai ser descoberto, né? Então, assim, eu costumo dizer que o diagnóstico é uma bússola, né? A gente estava meio perdido antes, né? Se imagina aí, um barco à deriva no meio do oceano. Onde que é o norte? Para onde que eu vou? Eu não sei nem para onde é norte, sul, leste, oeste. O diagnóstico vai te nortear, ele vai falar, ó, é para lá que você tem que ir. Só isso, mais nada. Ele é só uma direção para você seguir. É uma direção para você escolher o profissional que tenha manejo clínico para atender borderline, te proporcionar talvez maior profundidade lendo, estudando, né, se aprofundando no que é um transtorno de personalidade antes de falar sobre o borderline. Eu acho que é fundamental a gente entender o que é transtorno de personalidade, porque são vários, né, 10 transtornos. Então, é muito simplista a gente se reduzir a borderline, porque a gente não é só borderline. E mesmo que fôssemos só borderline, nós somos 256 tipos. Mesmo se fôssemos, não somos iguais. Logo, não tem um manual, não tem uma regrinha para seguir. O borderline é isso, é aquilo, aquilo outro. Todos, para mim, que fazem esse tipo de comentário, ou que, né, produzem conteúdos um pouco rasos, eu acho, assim, na minha opinião, expressão de opinião, não há crítica nem julgamento, tá? É minha opinião. Eu acho raso resumir borderline em 1 minuto. Ninguém vai conseguir. Ninguém. Nem em meia hora, nem em um livro, nem manuais, assim, tipo Barça, né, de antigamente, sabe? Bilhões de volumes, não vai conseguir. Porque, além de ser 256 tipos, além de
né, esses 9 critérios, somos seres humanos, temos características únicas, somos um universo. Cada um aqui tem um tipo de criação, tem seus princípios e valores, tem a sua religião, né, até a sua cultura influi. Um borderline no Brasil é uma coisa, um borderline na Irlanda é outra, nos Estados Unidos vai ser outra. A situação financeira impacta, o status impacta, tudo impacta. A nossa fisionomia impacta, né? Você ser border, mas, por exemplo, não ter uma outra comorbidade, né, vai impactar. Outra coisa é um border que é só, que é muita coisa. É uma pessoa que apresenta esse transtorno, né? Ou seja, o ser humano é muito complexo para alguém resumir num rótulo. Eu sou terminantemente contra isso e é algo que me prendeu muito no início. Eu fiquei rodando igual cachorro atrás do rabo, sabe? No início, assim, poxa, mas eu sou borderline, então eu tenho que fazer isso. Só que eu não fazia, por exemplo, né? Eu nunca fiz, então eu falava, mas eu não faço isso, então eu não sou border. Né? Tem algumas coisas daqueles 9 critérios que eu não me identifico, nunca me identifiquei, né? Tem graus de borderline, né? Tem os que marcam ali, gabaritam os 9, né? Enfim, tem os mais leves, tem os mais moderados. Então, eu acho que, para mim, o meu momento de diagnóstico foi lá atrás, em 99, era uma outra época, uma época que não tinha internet, como a gente tem hoje, não tinha grupo de WhatsApp igual eu ofereço hoje, de rede de apoio para as pessoas. A comunicação era difícil, a informação era difícil. Para você ler alguma coisa sobre borderline, você ia ter que ir numa biblioteca. Eu ia muito na biblioteca da PUC, da faculdade, lá no Rio que eu fiz, eu sou formada em Direito também, e lia livros de psicologia para entender sobre borderline. Eu não tinha conteúdinho de internet para eu ver, entendeu? Então, assim, eu recebi um pedaço de papel que não significou nada para mim, porque hoje vocês recebem e vocês já estão sabendo o que é. Muitas vezes vocês vão em busca do pedaço de papel porque vocês viram algum vídeo que se identificou. E vocês mesmo levam isso para o psiquiatra, enfim, para a neuropsicóloga. Olha, eu acho que eu sou isso aqui, me identifico com essas características aqui. Antes não era assim. Quando comigo não foi assim, eu não levei nada. Mas sabe como foi? Foi muito doido. Foi um pouco o que você está passando, Geisa. Eu tive uma crise, um surto psicótico. Fiquei numa coisa assim, eu não tinha certeza se eu estava naquele lugar, nos lugares, sabe? Eu fazia terapia, sempre fiz, né? Comecei a fazer com 7 anos de idade. Mas nessa época, que foi mais ou menos na adolescência, que bateu forte ali a coisa, eu ia para consulta com a minha psicóloga na época, sentava lá e perguntava para ela, eu tô aqui, você existe, ou eu tô no meu quarto? Eu não sabia de fato, eu não sabia se aquilo era real, se não era real, se eu estava criando, se eu não estava criando, sabe? Eu comecei a ter umas coisas assim, sabe? Como você descreveu. E foi um período muito negro, assim, da minha vida. Eu ficava pensando que eu estava perdendo a minha lucidez mesmo, estava me perdendo de mim, sabe? E isso gera um pânico, porque a sensação que tem e se isso não parar? E se eu não voltar para a realidade? Como é que faz, né? Quem vai me ajudar nesse momento, sabe? E eu acho assim, é difícil a gente encontrar um profissional preparado para isso, né? Para entender o que a gente está querendo dizer, porque muitas vezes a gente não sabe nem como falar. A gente não sabe como explicar essas sensações que a gente tem, né? E a gente também tem medo de ser julgado, né? Quando a gente fala, a gente às vezes não fala tudo. Demora a gente criar um vínculo com um profissional, que a gente fica com medo. Nossa, como é que eu vou falar isso, sabe? Dá aquela desconfiançazinha. Então, assim, o momento inicial é bem difícil, Geisa. Eu fico, assim, eu admiro a sua coragem de estar aqui e de estar falando sobre isso. Parabéns, de verdade. E são momentos, são fases. Tem muitas fases. Até a gente chegar lá na luz do fim do túnel, né? Na luz, a gente vai ter que integrar essa sombra, vai ter que passar por essa noite sombria, né, que a gente vai passando aos pouquinhos, mas a ideia é ir sempre caminhando, nem que sejam passinhos de formiguinha, mas não desistir, porque é incômodo, o tratamento é incômodo, a terapia vai ser incômoda, não é Disneylândia, não vai ser, tipo, eu vou lá pra desabafar, não é bem assim que acontece, a gente desabafa, mas alguns momentos a gente vai ser confrontado no sentido de a gente vai perceber algumas coisas que não vai ser gostoso de perceber, né? E se a gente fugir, e é nesse momento que muitos borders fogem mesmo da terapia, a gente se auto-sabota, a gente não volta, não vai, não fala, a gente corta vínculo sem comunicar que está cortando o vínculo, simplesmente abandona, simplesmente, né, desiste,
né? Então, siga com firmeza, com constância, tá? Uma coisa que eu acho importante, tipo assim, a minha decisão de abrir a página no Instagram foi justamente essa, de eu realmente acreditar e aceitar e buscar ajuda, porque eu não sabia o que era borderline quando a doutora falou pra mim. E eu fui pesquisar e eu fiquei muito assustada. E eu queria ver outras pessoas que tinham também. E eu comecei a pensar e imaginar o quanto de pessoas que estavam sofrendo aquilo que eu estava passando. E eu falei, não, eu quero falar do meu problema, porque eu sei que tem outras pessoas que sentem também a mesma coisa, estão sofrendo sozinhas, elas não têm coragem de falar. Eu vou falar porque eu quero melhorar. E eu quero melhorar e eu não desisto, não vou desistir e vou continuar o tratamento sempre, porque eu falo até que não é nem só por mim, porque eu já chorei muito, eu já sofri muito, porque minha filha ela vai casar, ela tá noiva, vai casar em janeiro, e eu imaginei, minha filha não confia em mim, eu não vou poder conviver com meus netos. E meu filho me vendo tão instável, e eu vi ele prestes a desistir da faculdade. E isso me abalou demais. Isso me abalou muito. E aí eu imaginei, eu falei, não, eu vou me cuidar, eu preciso me cuidar, porque eu não consigo imaginar a minha vida, meus filhos vão se afastar de mim. Todo mundo, eu comecei a entender por que era raro ter amigos. Eu tenho uma amiga, eu tenho algumas amigas, agora eu tenho uma amiga que é amiga mesmo, que tem muitos anos, que a gente tem uma amizade mesmo muito profunda, que já foi provada muitas vezes. E a questão da rede de apoio no início é muito difícil. É muito difícil porque é difícil você aceitar, é difícil sua família aceitar, porque sua família não quer te ver assim. Então ela não vai querer dizer que é isso que você tem. Minha filha leu meu laudo e ela falou não. Ela disse que não era aquilo, primeiro, que estava escrito. Depois ela disse que a doutora tinha pouco tempo que me atendia, sendo que a doutora me atende desde o final de 2024. E, enfim, tem tudo isso, entendeu? E eu comecei a imaginar as pessoas, tipo, depois que eu abri a página é recente, mas já tiveram 4 pessoas que me procuraram no WhatsApp perguntando e falando, eu tenho isso, o que é que eu faço? Quem sou eu? Eu não sou profissional para poder estar falando. O que é que eu posso falar para essas pessoas? Eu falei, busca um médico, não fique se auto-diagnosticando por rios, por vídeo de internet, vai no médico e, se for o caso, busca terapia. E comecei a dar força e estar mais em contato com essas pessoas, porque a gente sabe que o border não pode se sentir sozinho. A gente, principalmente no início, a gente tem essa carência, essa necessidade do outro. Esse olhar de carinho, de amor, tipo, olha, fulano se importa comigo. Uhum. Isso é muito profundo na gente, o vazio no peito, dói demais, é muito profundo, muito profundo. Chega a gente não ter condição nem de explicar. Às vezes, quando eu começo a falar assim, o povo fala, depressão. Eu falei, não, não é depressão. Eu sei o que é depressão, eu já tinha depressão e transtorno de ansiedade generalizada. Eu sei o que é depressão. Não é depressão. Não é. Borderline não é depressão, apenas depressão. O vazio, o aperto, a dor, parece que tá entrando um negócio e arrancando o peito de dentro. Teve um dia que eu comecei a me abraçar quando eu senti isso. Eu me abracei muito forte e não passava. E eu comecei a passar a mão e não passava. E eu comecei a dar murro aqui. Eu comecei a dar murro de tanta dor que eu sentia. E no dia eu achei que eu não tinha me machucado muito. E depois, mas eu vi que estava vermelho. No outro dia estava uma mancha enorme roxa em mim. E eu chorando escondido para não preocupar meus filhos, entendeu? Então é um processo muito doloroso, muito doloroso. Eu não tenho vergonha de falar, porque é a realidade da minha vida, e eu sei que é a realidade da vida de muita gente, e tem muita gente que precisa escutar isso, que não é só ela que está passando, e que a gente pode buscar apoio, buscar ajuda, entendeu? Outra coisa, gente, estou falando demais. Outra coisa que é muito importante, meu Deus, o SUS, você conseguir uma consulta, você conseguir uma terapia, você conseguir uma medicação que não tem pelo SUS, e você, tipo assim, no meu caso, eu estou vinculada a um hospital, eu trabalho na área da saúde, eu entrei no INSS, dei entrada no INSS, fui negada, o juiz colocou lá, tipo, colocou no jurídico, né, o INSS, só que até agora nada. E, tipo, a gente ainda tem que lidar com a dificuldade financeira. É uma dor que colabora com
piora. Então essa é a realidade que a gente vive. Você tocou em pontos importantes, a dificuldade, o valor que a gente precisa despender para esse tratamento. As pessoas falam como se fosse fácil, né? Vai se tratar, busca um tratamento, tá, mas você não sabe quanto custa isso, você não sabe quanto custa os nossos remédios, né? É muito caro. É muito caro. Um salário de mínimo, assim, né, o que o LOAS oferece, né, que existe, né, iria todo para o tratamento. Ia faltar para aluguel, para luz, para né, comida, para todo o resto. Pois é. É uma questão complicada. E, nossa, você falou a questão desse vazio, desse aperto no peito, né? Gente, é muito ruim. É muito ruim. E tem uma questão psicológica, física, na verdade, que quando você tá com esse aperto, fazer massagem nessa área ajuda a aliviar, dando uma dica para você, ajuda, de certa forma, o corpo acaba liberando alguma coisinha que te ajuda a acalmar, mas só que mesmo assim, o vazio não é só isso, o vazio você fica assim, tipo, tá, e agora? O que eu faço, né? Tipo, você fica perdido, você fica assim, caralho. E também tem a questão que vocês já falaram de não saber quem a gente é. Nossa Senhora. Você vai, você fica assim, tipo, tá, às vezes você gosta de tantas coisas também, e aí do nada você olha e fica assim, tá, mas isso aqui sou eu mesmo? Porque tem aquela questão que todo mundo fala, né, que o border, ele vai e pega coisa dos outros, né, pega... É camaleônico, né, vai virando ali um pouco o outro, né. Exatamente. E aí nisso a gente fica paranoico, assim, pensando, poxa, isso sou eu? Porque assim, pra mim, eu tenho muita questão de despersonalização. Então, quando eu olho no espelho, eu me olho em fotos, eu fico assim, tipo, essa sou eu? Sabe? É uma questão que eu fico, gente. E aí, vir e falar com esse negócio que a gente fica pegando as coisas de todo mundo, a gente fica assim, tipo, cara, quem sou eu? Eu fico num vazio, com um questionamento. E, assim, a Leti falou uma questão, né, do início do diagnóstico dela, que ela não tinha muita informação. Eu recebi meu diagnóstico em 2017. Em 2017, eu também não tinha informação. A gente foi ter mais informação na pandemia. Em 2020 e pouco, eu não tinha. Eu recebi logo. O médico foi e falou assim, tipo, você é borderline. Eu olhei assim, tipo, hã? Tipo, tipo, mesmo, sabe? E aí eu fiquei assim, gente, eu caguei. Aí depois de um tempo eu comecei a ler sobre, porque eu já tinha pensado nesse diagnóstico pro meu pai. Aí depois eu fui ver que eu realmente tinha isso. Aí eu fui na questão de me identificar, de quando eu recebi o laudo, muita gente fica assustado quando recebe o laudo, né? Tipo, porra, eu não senti nada, porque pra mim não significava nada. Não, eu não senti nada. E eu olhei aquilo, quanto mais eu estudava sobre o borderline, mais eu olhava assim, gente, agora... Eu não sabia nem se eu tava ali, se eu não tava. Eu fiquei com ranço da doutora. Eu lembrei como eu tratava meus colegas de trabalho. Eu costumava dizer assim, que eu sou igual a camaleão, eu me dou bem em qualquer lugar, tipo, é a questão do imitar, que a Maria estava falando. Eu sou igual a camaleão, eu me dou bem em qualquer lugar, ou seja, eu deixava de ser eu mesma, e a gente você se moldava no ambiente que você tava, né? Tipo, a gente tem... E aí, as pessoas... Tipo, pode falar. As pessoas te tiram, tipo, foi uma coisa que eu sofri no meu trabalho, que as pessoas que é bom também, se os meus colegas de trabalho assistirem isso aqui, eles verem, tipo, me tirava, tipo assim, ia contra até meus valores, minha índole, meu caráter, tipo, ela é duas caras. Ela é fingida, ela tá se fazendo, ela é isso, aquilo, e não era, e eu não sabia o que era. Eles começaram a dizer que eu estava afastando eles de mim, eu que afastava as pessoas. E eu falava, meu Deus, mas eu não estou fazendo nada. Gente, eu sou uma pessoa tão boa. Até uma água, um copo de água que eu vou pegar, eu pego para todo mundo. Por que eles agem assim comigo? Tipo, eu era vítima. E coisa que eu não uso. Gente, já tem tempo que eu não uso essa palavra vítima. Vítimas não se coloca coisa importantíssima. Se coloca. Exatamente. Se colocar nesse lugar, né, de vítima, só vai atrasar o nosso tratamento. Não é uma boa ideia. Usar essa questão de vítima real. Né? Tipo, o pior o pior é o melhor, né? Aceitar a verdade na cara dura. Isso dói muito. Tipo, porque você olha assim, tipo, não, eu sou isso. Tipo, o que você tá falando é viagem. Nossa, eu lembro uma vez com o meu primeiro psiquiatra. Eu não fui pra cara dele.
A gente tem isso também de A gente tem muito isso. médico, que meu Deus do céu. Mas esse psiquiatra, eu tentei tratar com ele muito tempo, até o início da pandemia. Meio, né, enfim. Mas só que nisso eu pulei pra monte. E eu não ia com a cara dele, ele falou um troço pra mim, que eu fui e fiquei assim, tipo, gente, não é isso. É que era uma questão mais que a gente falava sobre questão sexual. Porque foi uma questão pra mim, é uma questão pra mim que eu perco muito libido. Depois de um tempo de relacionamento, eu perco, vai tacar zero. E aí o meu médico foi e falou pra mim, tipo, porra, você não gosta de sexo? Como assim? Tipo, e eu não aceitava o que ele falava, sendo que depois eu parei e olhei, analisei aquilo, e eu vi, caralho, ele tá certo, sabe? Tipo, muitas vezes o médico vai falar 1000 coisas que você não gosta, mas se você olhar no fundo, é verdade, né? Pois aí é que tá a questão toda. Tem que saber falar, entende? Tem que saber falar. Essa que é a grande, eu acho que é a diferença. Tem profissionais e profissionais, isso não é um julgamento também com o profissional, né? Mas tem aqueles que vão ter um traquejo melhor, um manejo clínico melhor, para comunicar a gente sobre coisas que a gente realmente precisa olhar, mas que não nos crie esse afastamento, porque se for muito ali, não, sabe? A gente vai ficar com raivinha e a gente vai fugir e a gente não vai voltar mesmo, vai procurar outro profissional. Você falou uma coisa interessante que eu esqueci de falar. Eu acho que eu nunca falei isso. Eu tive uma resistência muito grande em aceitar meu diagnóstico. Como eu falei, eu estava numa crise psicótica muito louca, um momento muito tenso da minha vida, muita coisa aconteceu, era fim de escola, já emendei na faculdade, porque eu entrei, assim, eu não terminei a escola para fazer a prova para a faculdade. Na escola, no último ano ali eu já fiz a prova, já entrei para a faculdade, enfim, então, uma doideira. Minha mãe tinha se mudado para uma cidade mais longe, com um padrasto que eu não tive uma boa relação, eu me vi ali sozinha de novo, e o meu avô foi internado, e ele veio a falecer. Isso tudo junto e misturado. Então, assim, foi um momento, eu acho que foi o pior momento da minha vida, quando eu tive esse papel. Eu costumo falar que é papel porque é mais um para botar na parede, né? Porque a gente vai colecionando seeds ao longo da vida. Mas aí eu comecei a ler muito, e eu comecei a ler muito essas coisas que você está falando, sobre a questão da promiscuidade, que eles falam que a gente é promíscuo, né? Antigamente eu acho que falava mais, hoje falam ainda, mas eu acho que ainda tem um pouco mais de entendimento, ou eu tô enganada aqui, porque sei lá, porque as pessoas ainda falam, né, que a gente é promíscuo, né? Só que eu não me via dessa forma, eu ficava, gente, eu só tive um namorado, isso 18 anos de idade. Eu fui perder minha virgindade tarde. Eu acho que foi a última das minhas amigas, assim, que foi, sabe? Cara, eu tava indo morar num pensionato de freira e estão falando que eu sou promíscua. Tipo, sabe, não entrava muito na minha cabeça essa parte. Eu fui ler muito sobre essa questão, né? E tem coisas que as pessoas não falam, por exemplo, nesses videozinhos de 1 minuto, que o border ele pode ter traços. Tem lá os 256 tipos, tem as comorbidades, né, que a Geisa falou, o TAG, eu tenho também, positivo aqui também, toque, né, que mais? TEPT, positivo aqui pra mim, o TEPT, burnout, porque eu sempre ultrapasso o meu limite, e é no trabalho que eu faço isso, né, o vazio é colocado assim, bom, para não sentir o vazio, vou trabalhar frenética ali no trabalho. Então, assim, tem essa coleção de comorbidades dos CIDs aí, não é só o border em geral tem mais alguma coisa além do transtorno de personalidade borderline, né? Só que também pode ter traços de outras personalidades, né? E isso é uma parte que talvez seja a parte mais polêmica, da pessoa entender que ninguém é só borderline. Tem nuances aí. E uma pessoa borderline pode ter traços de narcisismo, pode ter traços de histriônico, pode ter traços de um monte de coisas, entendeu? Assim como qualquer ser humano. Qualquer ser humano pode ter traços. Traço não fecha diagnóstico, né? Só que o ser humano tarja branca, ele não tem esse desconforto que a gente tem, esse vazio que você falou, que bateu a ponto de você não sentir a dor, porque realmente essa dor que a gente sente, ela é tão... Qualquer coisa física é nada, sabe? É nada tem uma dor física, essa dor.
esse vaso. Aí é que tá. Eles falam assim, tá se auto bababá porque, né, tá se, né, porque quer chamar atenção. Não é pra chamar atenção, é por desespero. É desespero, a gente não tá nem percebendo que esse é um comportamento que a gente precisa transformá-lo em outro. Aí vem, o processo da remissão é a gente ajustar os comportamentos não eficazes para comportamentos eficazes. Então, assim, tem técnicas que nesse momento desse desconforto, você pode lançar a mão, que vai causar essa sensação né, da dor ali física, sem te machucar fisicamente. Então, tem, por exemplo, o lance de segurar o gelo na mão até doer, porque o gelo queima, né? O gelo machuca. Se você fica ali com 2 pedrinhas na mão até derreter, vai te dar esse alívio que a gente está buscando. Tipo assim, entrar num momento de crise numa ducha gelada, tomar aquele sabe? Eu já entrei várias vezes, assim, de roupa no chuveiro. Exatamente para tentar no chuveiro gelado, sabe? Aquele que a pessoa fica assim, entrando aos pouquinhos. Não, vai de uma vez. Aquela porrada ali que a gente toma desfoca um pouco dessa dor, entende? Então tem coisas, tem ferramentas. A gente vai aprendendo. Interessante que você entra de roupa. Eu entro de roupa. Irrita muito, porque quando você tá nessa situação, é difícil até você tirar a roupa pra ir tomar banho. Não vai tirar, não. Inclusive, Maria, eu deixo um banquinho, sabe esses banquinhos de plástico? No chuveiro, lá no box. Eu já sei. Eu tô irritada, eu pego, já abro a ducha gelada, enfio o banquinho ali, sento e fico tomando. Entendeu? Hoje foi assim, tipo, você começa a sentir aquela inquietação. Tipo, o que é que eu vou fazer? Não, mas não tô afim de fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero fazer aquilo outro, e tá me fazendo mal, o que é que eu quero fazer? E foi lá, dei um surto, e eu faxinei a cozinha inteira. Meu filho ficou até assustado, mas ele ficou quieto, porque ele viu que se ele mexesse ia ser pior. E aí me deu aquele surto que nem eu sei explicar. Eu só sei dizer o seguinte, que o que vem na mente da gente, a gente vai lá e faz. É muito difícil controlar esses pensamentos. Mas, uma coisa, você aprende a controlar. Você consegue. Chega um momento que você consegue controlar. Você acha que não, mas você consegue. Uma coisa que sempre acontecia comigo é que meu celular vivia em modo avião. O modo avião que eu digo eu tacava ele na parede. Adorei. Pois Eu taquei meu 4 vezes. Avião rolando, né? Então, agora é recente. Então, ele vivia em modo avião, vivia quebrado. Agora, eu não quebro mais meu celular. É uma coisa idiota, simples, que eu olho e eu vejo que eu consegui controlar essa questão. Porque quando a gente tá lá, tá no surto, vai o que for. Vai o que for. O que tiver. O que tiver na frente. O que tiver na frente, você joga, você quebra, você não tá nem aí. Pois é. Aí, nisso, com o tempo, você consegue racionalizar isso e controlar esse impulso, que ele ainda vem. Mas você vê que tá vindo, você consegue parar. Consegui parar, cara, 5 segundos no início. Já consegue alguma coisa com isso. Depois vai aumentando. Por isso que a técnica da mindfulness é importante. O stop, né? Que é exatamente essa pausa aí. Parar. Na emoção, só para. Larga tudo, para. Dá um passo para trás no sentido de vamos olhar, observar as coisas, observar dentro de mim, sem reagir ao que eu tô sentindo, ao incômodo, né? E nessa observação a gente começa a perceber que a gente consegue aos poucos. Não é rápido, não é fácil, vai fazer uma vez não vai dar certo, vai fazer 2 vezes não vai dar certo, vai fazer 20 vezes não vai dar certo, mas uma hora vai dar. E é o que a Maria tá falando. Hoje o que eu fiz, Leti, foi assim, eu falei assim pra mim mesma, eu não vou me machucar, eu não vou tomar remédio, eu não vou fazer nada disso pra precisar ir pro hospital. E aí eu peguei e comecei a tacar água no teto, nas paredes, em tudo, porque foi a forma que eu encontrei de fazer alguma coisa, de tirar aquela energia de mim que não me prejudicasse. Eu acho que é disso que você tá falando. Tenta entrar no chuveiro gelado da próxima vez. Mas o arrumar é muito bom, porque eu faço isso de arrumar também. Eu começo a ficar ansiosa, vejo alguma coisa, eu uso o meu toque ao meu favor. É uma coisa que eu faço muito, que eu aprendi. Aí eu começo a arrumar as coisas. Aí isso tira a nossa mente do caos que tava, né? Da impulsividade. Mas é muito bom, essa questão de arrumar. Que bom, você conseguiu. É isso aí. Eu tô indo aprender técnicas pra me usar a meu favor, que não me agredisse, entendeu? Exatamente.
É isso que a dialética se propõe, né? Ela... Mais ou menos isso, Leti, que seria a remissão, que você começa a aprender a lidar com essas questões, porque eu queria entender, eu não entendo muito bem sobre a remissão. Então a remissão, eu acho que aqui a gente está em 3 aqui, né? Você acabou de receber, você está na fase ali que é talvez a mais difícil, mais intensa, mas você está buscando ajuda, ou seja, ótimo, você não fez como eu, porque eu recebi o papel, né, e não acreditei, e fui em 3 outros psiquiatras para confirmar. Porque eu achava que estava errado. Eu fazia teste de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Meu último foi em dezembro. Todo ano eu faço. Todo ano eu faço. Mesmo em remissão, eu continuo indo anualmente no psiquiatra, fazendo teste neuropsicológico anual. E terapia para a eternidade, né? Então, assim, a Maria está no meio do processo, ela está já conseguindo modificar os comportamentos. Só que a remissão, ela é além de modificar os comportamentos. Essa intensidade no sentir, ela diminui. Esse vazio já não existe. Esse medo do abandono já não te assombra. Essa crise de identidade, essa autoimagem instável, não saber quem você já adquire autoconhecimento, né? O papel de vítima, a gente já se autorresponsabiliza, né? A gente não terceiriza mais a culpa. Então, assim, é o sentir também. É o comportamento aliado ao sentir que muda. A intensidade do sentir. Não que eu não chore, não que eu não fique triste, não que eu não tenha medo. Tenho medo, tenho tristeza, choro, mas todo ser humano, entende? A raiva que eu tenho hoje é piada perto da raiva que eu tinha antigamente. A raiva que eu tinha antigamente, eu tinha medo do que eu podia fazer com a raiva que eu tinha. Hoje eu já não tenho medo de mim, sabe? Porque eu acho que esse é o maior drama do border, é ter medo de si próprio. O que a gente pode fazer conosco e nesses momentos. E acaba afetando quem está à volta, porque, né? E essa coisa de necessidade de validação, de ter que ter alguém, né? De ter que ligar para alguém para não se sentir sozinho, de ter que desabafar, de se sentir muitas vezes incapaz de resolver as suas questões, da rotina não ser realmente uma rotina. Faz uma semana, na outra semana já está tudo bagunçado de novo, o sono já foi para casa do, né? É um longo processo, então. Vamos lá, 99 para 2022, 2023, que foi quando, né, os sintomas me deram adeus. Me deram adeus assim, tô por aqui, hein? Se você precisar, é só me chamar que eu volto rapidinho, né? Mas eles se afastaram de mim, eles me abandonaram, né? Foram 20 e poucos anos, né? 99 para 23, vamos botar aí 23 anos, 22 anos de tratamento, de terapia, de medicamento. Eu tomei 2 décadas da minha vida de medicamento. E são medicamentos fortes, né? São medicamentos que, vamos falar a verdade, que tem uns efeitos colaterais não muito legais, né? Eu me lembro que mais ou menos um pouco antes da pandemia, 2019, eu ia pegar as coisas e eu tremia e fiquei cogitando assim, gente, será que eu tô com Parkinson? Porque eu tremia muito, eu tremia a ponto de dar nervoso, de ter que parar minha mão, de ter que segurar minha mão. Eu ficava com vergonha das pessoas, porque as pessoas me viam tremendo. Mas eu tremia muito. Uso prolongado, tô falando aqui de 2 décadas. 2 décadas, diariamente ingerindo um coquetel, sabe? É muita coisa. E, enfim, hoje eu não tomo nenhum, zero medicamento. O que eu tomo? Anticoncepcional. Quando eu vou em consulta médica, faz uso de medicamento. Anticoncepcional. Cara, a maior felicidade pra mim é quando eles preenchem aquela fichinha, sabe? Medicamentos. Você não escrever nada. Ai, que fone. Sabe? Porque a minha vida, metade da minha vida foi escrevendo muitos, uma lista muito grande de medicamentos, sabe? E andar com um comprimidinho na bolsa, com a caixinha, com os horários, por anos. Eu acho que as pessoas elas não têm essa noção do quão pesado é, sabe? Elas acham assim que a gente tá de brincadeira, estamos brincando aqui de falar sobre borderline e tal. Que legal. Ela tem uma desculpa boa pra fazer o chiliques que ela faz. Não é uma desculpa, não é legal. A gente não pediu pra ser assim. Ninguém escolhe ser assim. Se a gente pudesse escolher, certamente a gente não escolheria isso. Ninguém escolhe, sabe? Então, essa empatia,
o que falta nas pessoas não é de se colocar no nosso lugar, porque eles não têm como sentir o que a gente sente. Eles não vão nunca. Nunca. E é uma coisa que eu falo pra vocês, Border. Para com esse negócio de vou me distanciar pra ele sentir o que eu sinto. Não vai sentir. Vou falar tal coisa para o fulano se sentir tão mal quanto eu estou agora. Não vai se sentir. Não vai se sentir. Parem com isso, porque não tem a menor chance da pessoa sentir o que a gente sente. Mas fazer o outro sentir não vai. Não vai. Então esse é outro ponto também que a gente aprende no processo, né? Os outros sentem também. Não é porque a gente sente mais que a gente precisa de mais acolhimento, de mais espaço de fala ou de algum certo privilégio. A gente também precisa entender que o outro sente. Não é porque a gente sente muito que o outro deixa de sentir. Então, a nossa empatia tem que também existir nesses momentos, porque no momento da crise, desculpa falar a verdade, essa empatia que a gente fala tanto some. Ela some, desaparece. Só tem a gente ali. A gente nem vê as pessoas. No momento da crise não existe ninguém. Né? Então, assim, é por isso, Geisa, cara, que a Maria e eu, a gente meio que sentou e vamos falar o que talvez nenhuma literatura tenha falado até agora. Porque, só vou fechar, tá? Eu vou deixar vocês falar. Porque tanto eu quanto Maria, e acredito que você, a gente não teve o esclarecimento sobre o que é border. Mesmo tendo o esclarecimento, falta muita coisa. Mesmo os estudos que tem por aí não conseguem traduzir a profundidade que temos. Os que chegam perto são os que foram escritos por Border. Porque é uma visão de mundo diferente. Se eles falam que a gente é tão diferente assim, como é que eles acham que vão conseguir traduzir o que a gente sente? Só a gente vai. Então, esse fica aqui um recado. Geisa, escreva, utilize também a escrita, né? Para botar essa raiva para fora, para botar o vazio, para botar essas emoções no papel, porque isso vai beneficiar outras pessoas a entender a gente. Tipo assim, vem na mente um monte de coisa e aí eu pego a escrever e eu acho que vai ser uma frase e começa a ser páginas. Exato. E vai sendo páginas e aí eu sinto aquele alívio, eu sinto aquele alívio enorme. É como se fosse um diário, mas eu até falei pro meu filho, talvez um dia eu publique, ou até na própria página do Instagram, ou onde quer que seja, entendeu? A gente faz uma correção, edita, seja lá o que for. Coloque. E a Maria tá me ajudando a colocar isso para fora. A gente tá fazendo esse e-book com esse objetivo, explicar o que ninguém fala, tocar nos pontos que não são ditos, com toda a verdade, com toda a sinceridade, sem filtro nenhum. Porque eu acho que só a gente pode entender a ponto de desenhar o que entende? De explicar mesmo o que é. E aí, por isso que a gente vai estudar. A Maria, eu falei, vai fazer psicanálise, vai fazer também, vai estudar também. Se é uma coisa que a gente vai ter que fazer a vida inteira, que é terapia, por que não estudar? Né? Por que não se aprofundar? Eu sei. É ótimo. Eu comecei a estudar antes. Tipo, eu sempre fui apaixonada em questão de psicologia. Então, isso aí, só serviu pra pegar e ir. Porque ali a gente se entende. A gente lê, a gente começa a ter conhecimento sobre não só as nossas reações para as coisas, mas dos outros também. O que ajuda muito. Exato. E vou deixar você falar um pouco do e-book. Eu te respondi, Geisa, sobre remissão. Você sente menos intenso, e o comportamento a gente vai ajustando ao longo da caminhada. Quando chega na remissão, na retirada, no desmame, porque a terapia continua e é eterna, to be continued forever, né? A gente está tão consciente antes de qualquer crise, quando já bate o mínimo desconforto, que não chega a ser um incômodo, é desconforto no início, que a gente vai empurrando com a barriga, que vira um incômodo, que vira uma insatisfação, que vira raiva, que vira ódio, que explode. Então a gente já sabe o que fazer lá no início, conscientemente. E remissão, gente, é decisão. É decisão. É todo dia. Remissão é todo dia. É você acordar e falar, hoje é mais um dia. E no final do dia chegar e falar, venci mais um dia. É como um AA, né? É só por hoje. Remissão é orar e vigiar eterno. Não tem aquela coisa. Por isso não tem cura. Porque depende muito de você.
de uma decisão sua, de uma postura sua, de acreditar, de olhar para o sol todo dia e seguir a rotina, ter uma disciplina real, de verdade ali, horário para dormir, respeitar isso, não furar isso, não flexibilizar os seus limites nunca mais e por ninguém. Por ninguém. A gente também tem que aprender o que é amor, o que é apego, né? O que é dependência, o que é desejo, fazer a separação das coisas, né? Porque a gente também aprendeu a amar de uma forma que talvez não seja a forma de amar. Você respondeu bem. Assim, eu achava importante deixar claro aqui para as pessoas carecientes, porque como eu não sabia, outras pessoas também pode ser que não saibam, que não tem cura e a terapia é para sempre. Você pode sim receber alta do seu psiquiatra, pode sim deixar de tomar os remédios, só que você está se analisando e se cuidando diariamente. Exato. Isso aí que você falou no orar e vigiar e continuar a sua terapia contínua. E eu acredito que todas têm, né, Leti? Todo mundo deveria fazer terapia, né? Porque talvez eles não saibam ainda o que eles têm. Borderline, terapia toda semana. Eu cheguei a fazer 3 vezes por semana. Na minha época mais pesada, eu fazia dia sim, dia não. Depois eu fui reduzindo para 2 vezes na semana, para 1 vez na semana. Quer dizer, eu não fui reduzindo. O mínimo. Eu sei, tem isso aqui, né? Tem din-din, né? Mas olha só, uma coisa interessante que também, antes de eu pegar a Coca-Cola e liberar aí, só para não esquecer, tem uma coisa importante. A gente dá uma encrencada às vezes com os nossos terapeutas, psiquiatras, né? Mas, cara, quando a gente realmente se entrega ao tratamento e faz o que eles pedem, as coisas mudam. O problema é que a gente tem resistência à mudança, a mudar comportamentos. A gente não quer. No início a gente não quer. E aí, às vezes, o profissional fala assim, olha, eu tô verificando que você tem uma demanda para 2 vezes na semana. Aí a gente já pensa assim, ele quer ganhar dinheiro em cima de mim. Não, cara. Às vezes você tem demanda para 2 semanas. Ouve o profissional que tá falando. Tenta 1 mês fazer 2 vezes por semana. Vê se ajudou. Vê se fez sentido. Porque não adianta você fazer uma coisa, né? Vou fazer 1 vez por semana. Chega lá, passou um monte de coisa naquela semana. A gente passa um monte de coisa num dia só. Você vai lembrar tudo? Vai guardar tudo para 1 hora de sessão? Não vai, gente. No início é preciso mais atenção. Hoje eu ouvi muita coisa muito dura. Ela falou pra mim que toda vez que me via, eu tinha que mudar minhas medicações, porque isso é normal e tal, e não sei o que, só que eu tava sendo muito difícil, porque eu não tava fazendo uso das medicações do jeito que ela queria que eu fizesse, que eu tava e tal, exagerando e tal, e ela falou sem dó, nenhuma, e eu sabia que eu tinha que ouvir, entendeu? Mas eu fiquei com muita raiva dela. Muita raiva. Complicado. É complicado. Eu me brigando pra eu fazer atividade física. Eu sempre pentelho a Maria para fazer atividade física, pentelho a Maria para dormir cedo, pentelho a Maria para acordar cedo. Tá melhor. E acordar cedo também, porque antigamente eu dormia muito mesmo. Você melhorou muito nisso. Agora, assim, 11 horas eu tô acordando. 11 horas agora é normal eu acordar e eu tô indo dormir no máximo meia-noite. É muito ainda, mas, eu tenho... Melhorou muito. Antigamente eu dormia 16 horas. Era média. Então, assim, melhorou muito. E eu também tenho muito problema de sono. Então, por isso eu durmo bastante, né? Mas a alimentação é foda, a compulsão, né? E depois... A gente dá uma descontada na comida e depois quer descontar e para de comer totalmente. A gente também é muito 880 com a alimentação, né? Eu acho que é tudo, Leti. Quando a gente não é alimentação, a gente inventa outra coisa. A gente coloca outra coisa no lugar. Eu já coloquei o álcool. Eu já fiz a álcool completa. Eu cheguei no nível que eu falei, gente, eu tô chegando no fundo do poço. Eu tava com vergonha de mim. Eu bebia todo dia. E aí do álcool eu passei pro clonazepam. Do clonazepam eu passei para eu não tinha percebido isso. O terapeuta que me falou. Eu tô passando de uma coisa pra outra. Hoje eu tô na comida. Pois é mais difícil. Mas cara, a questão de comida pra mim sempre foi mais difícil, porque a gente tá sempre tentando preencher o nosso vazio. Então, assim, ou é com bebida, ou é com droga, ou é com cigarro, ou é com jogo, ou é com série, com outras pessoas, sexo, com tudo. Você vai preenchendo e aí você fica assim, gente, não, eu não tô fazendo isso. Aí depois você para e olha,
Gente, mas isso aqui, eu realmente estou fazendo isso por causa de, enfim, porque eu quero ou é porque é uma compulsão? Ficar parando. Então, nossa, chegou a ser muito bizarro, aconteceu comigo em relação ao sexo também. E tipo assim, ia contra todos os padrões, e tipo, isso é um tabu enorme, né? Contra todos os padrões, meus padrões morais, éticos, tudo, 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 tudo. Foi o álcool, foi o sexo, e eu falei, meu Deus, eu vou parar onde? Tipo, como a gente vê muitos artistas borderline. Tem muitos artistas borderline que tem alguns até que já se destruíram. Tipo assim, nesses abusos, nesses excessos, acabam se destruindo. Porque talvez não busque ajuda, talvez, tipo, tenha fato também da pessoa não estar preparada para receber, ganhar muito dinheiro, ter fama, poder, e aí a pessoa não está preparada e a pessoa tem. Eu, sinceramente, gente, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu falava que eu odiava a Anitta. Eu odiava, nossa, como é que pode? Ela é muito promíscua, que ridículo. Eu falava pra minha filha, estou ouvindo uma música dela. E hoje eu me preocupo com a Anitta. Eu me preocupo. Porque eu sei o que ela está vivendo e o que ela está passando. Assim como tem muitos artistas que a gente sabe, que a gente conhece, que tem, e tem muita gente que não quer falar, tem muita gente que já declarou, e tem muita gente aí que tá debaixo do pano. E aí depois a gente descobre desses artistas, né, quando vai e acaba se matando. E, nossa, tipo, se afunda demais nas drogas, no uso ali das drogas e não tem mais controle, não adianta internação, não adianta mais nada para aquela pessoa, porque você imagina, você lidar só com um problema já é difícil, e aí vem os excessos, você não tenta controlar os excessos, você não faz a terapia do jeito devido, porque medicação nenhuma vai sarar borderline, terapia. Então, você não faz a terapia, você não entra de cabeça no seu tratamento, vai acontecer o quê? Fundo do poço e você vai morrer. Essa que é a realidade que a gente vê de muitos famosos. Muito doloroso isso, né? Tipo, e assim, às vezes, mesmo a gente tentando muito, ainda é tão difícil sair desses excessos. Exemplo de sair do excesso da comida, gente. Quando você vai se tocar que aquilo é uma coisa ruim. Tipo, e mesmo assim, quando você tá lá tentando se controlar, muitas vezes o impulso vai. A gente demora pra ver. E acabou que a gente não falou do e-book. Fala um pouquinho do e-book. Vamos falar do e-book, porque tá chegando. Olha, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Obrigada pela coragem, Geisa. Obrigada pela coragem, Maria, de estar aqui falando. Eu sei, não é fácil. Obrigada a todos que vieram nos assistir aqui, né? Não sei se a gente conseguiu dar um esclarecimento. Esse é assunto para muitas e muitas e muitas lives, mas vamos falar um pouquinho do e-book. Vamos fazer um pré-lançamento pro pessoal. Inclusive, a gente tá com uma dificuldade, que é botar preço. Porque borderline não sabe o valor das coisas que ele produz. Não sabe o seu próprio valor. Né? Então a gente fica naquela, é o valor que a gente acha justo ou o valor que a gente vai ter a validação? A gente fica nessa questão assim, tipo, esse valor aqui é o justo, mas vai, gente, valor de mercado. Valor de mercado, vocês já olharam e analisaram, aí vocês acharam o quê? Não, mas cadê que eu consigo? E é uma coisa assim, justamente isso que a gente não sabe colocar valor. A gente nunca acha também que a gente tá... Você não sabe cobrar, né? Cobrar pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, né? Porque é um trabalho altamente desgastante. Nossa, escrever, né? E escrever sobre algo que é a nossa dor, né? Escrever sobre nós e se expor, né? Não é fácil. Tem que ter coragem, tem que ter disciplina também para não abandonar no meio do projeto, que a gente faz isso. É uma coisa muito difícil também, porque assim, no início, no início eu tava super motivada. Nossa, vamos lá, vai. Mas aí foi chegando um tempo, quando começou a parecer que aquilo vai ser real, eu comecei a travar. Sabotagens. Eu comecei com a questão de me sabotar. Aí eu falei, não, faço daqui a pouco, ou sei lá, ou até quando eu queria fazer, eu não conseguia. Então, assim, e antes eu tava num hiperfoco de, assim, ficar umas 12 horas seguidas fazendo. E aí, com o tempo, eu fui começando a me sabotar, e tendo que era um troço que eu queria muito. Tipo, que eu e a Leti, a gente já tá falando,
Há muito tempo. Há muito tempo. Pode botar aí. A gente tem muito foco. E a gente tem uma imaginação incrível, incrível, incrível. Tipo, do nada começa a vir um monte de coisa na sua cabeça e você fala, eu não escrevia. Começa a vir um monte de coisa na sua cabeça e você fala, não, eu vou escrever isso. Aí você começa a escrever e tipo, gente, o nosso valor é muito grande. O valor de vocês é muito grande. A gente Não se diminuam. O valor de mercado. É o valor de mercado. Esse vai ser um bom teste. O lançamento do e-book vai ser um bom teste. Eu escrevi hoje, da Ana Beatriz, doutora Ana Beatriz, eu escrevi num papel e colei na geladeira. Escreva cartas para si mesmo. Dizendo isso que eu tô falando para vocês. Leti, o tanto de coisa que eu falei para você antes de fazer essa live, o tanto tipo de segurança, o quão insegura que eu tava. E olha como é que saiu bem, de boa, tranquilo, super fluido. A gente consegue. Isso é coisa da cabeça da gente, é coisa da cabeça da gente. Sim. A gente faz muito. A gente é capaz. A gente auto-sabota muito, mas isso também é muito reflexo do nosso passado. Então, assim, tipo, é difícil lidar com isso, e não só a gente que sofre com isso também, mas a gente tem uma questão maior, né? E isso é até um tema que eu tenho falado bastante no meu perfil. Tenho começado a falar justamente sobre isso, sobre eu ir me auto-sabotar, eu queria fazer um troço, tô lá, esperançosa, amando, e aí depois eu começo a odiar, e eu começo a... É cansativo, é desgastante. É desgastante. É muito. Mas vai rolar, esse e-book vai estar pronto no dia 30, né, Maria? Sem auto-sabotagem. Dia 30, com certeza, tá pronto. Sem auto-sabotagem. A gente vai fazer esse lançamento. A gente está falando aqui pela primeira vez para vocês, dando a notícia. Tá em processo de finalização mesmo, só uns ajustes, só relendo, para ver se não tem nenhum errinho ortográfico, alguma coisinha ali ou outra. Estamos com essa dificuldade de preço, então se vocês quiserem dar sugestões, estamos aceitando, tá? Sendo sem filtro, verdadeiríssimas aqui, estamos com dificuldade. A gente pode aceitar? Aí que tá, a gente aceita ou não? Porque não aí sei, vamos ver. Quanto que vocês que estão assistindo... Essa live vai ficar lá no meu perfil por 24 horas. Depois eu vou tirar e vou botar lá no YouTube, tá? Então, assim... Quanto vocês acham que vale um e-book que fala a verdade de border para border? De tudo aquilo que a gente já leu e viu que estava faltando um negocinho que... Não que seja melhor, mas que seja... Assim, é mais profundo. É um pouco mais profundo. Ali. Depois da vírgula tem uma frase, entende? Completa. Então, essas frases que ficaram com vírgulas em outros lugares, talvez elas se completem quando vocês nos lerem, né? Se vocês nos lerem, né? Essa é a ideia, e por isso essa é a dificuldade, porque pode ser um pouco polêmico. Porque tem coisas que não sei se as pessoas têm coragem de falar sobre nós mesmos, né? Então, assim... R$100, nossa! A gente nunca pensou nesse valor. A gente pensou na casa dos 20 e pouco, cara. Inicialmente eu tinha pensado em R$9,90, você acredita? Meu Deus! Nem café pilão eu compro no mercado. Vamos achar uma média aí, né? Mas é isso, assim, gente. É um assunto para outras lives. Eu espero que a Geisa possa fazer mais lives. Eu espero que a Maria também. Se vocês quiserem, quarta-feira que vem a gente faz o lançamento aqui juntos de novo. Mostra o livro, né? O e-book. Então, é um guia para aberto. Não é para border, não é para pai, não é para mãe, não é para... É sobre o que é, de fato. Então, talvez a gente entender o transtorno. Exatamente. Sem muitas palavras técnicas, mas não tão raso. Entende? Tentando aí o caminho do meio proposto pela dialética, pela Marcia Lima, né? Que é o que a gente tenta, né? Nem 8, nem 80, vamos para os 40, né? Então é isso. Obrigada por vocês estarem aqui, por todos vocês estarem aqui. 9h36. Gente, isso faz parte da remissão. Limite. 9h30. Sim, era pra ser 9 horas, mas a gente ultrapassou, mas tudo bem. Exatamente. Mas o papo estava muito bom, é muito gostoso. Agradeço o privilégio. E foi maravilhoso para mim. E Geisa Sem Tabu, né? Porque eu falei um monte de
Mas enfim, foi um privilégio muito grande estar aqui com vocês e importante para mim também, porque eu estou colocando para fora. E eu quero colocar para fora e eu não pretendo esconder isso de ninguém. Eu vou me tratar, eu vou me resolver e eu vou ficar bem. Vai sim. Todas nós. Esse é o posicionamento correto. Você já está alinhada ali. Já pegou a bússola, já botou pro norte e tá, ó, mandando ver. Tá remando, tá remando. Uma hora vai ficar um pouquinho mais pesado, mais agitado o mar, mas continua. Continua. Independente do caso, a gente vai seguir firme. E foi um prazer imenso, de verdade. Eu também. E espero fazer de novo, porque eu tava com saudade de live assim, gente. Tá bom, Eu né? já falo que eu aceito, tá? Tá. Eu também. Obrigada, gratidão.